Você já ficou preocupado porque seu filho só come alguns alimentos e recusa o resto? Ou porque ele só quer comidas com textura, cor ou marcas específicas? Isso é mais comum do que parece e tem a ver com o cérebro, não tem a ver com capricho ou frescura. Eu sou Mayra Gaiato, psicóloga neurocientista, fundadora do Instituto Singular e atuo com desenvolvimento atípico há mais de 20 anos. Nesse meu livro aqui, Cérebro Singular, eu explico como o cérebro de crianças com autismo processa sensações e experiências e por que isso pode afetar a alimentação. Vamos entender? A seletividade alimentar é quando a criança recusa grupos de alimentos, só aceita certas texturas ou sabores ou repete as mesmas comidas diariamente. Estudos mostram que 88% das crianças autistas pode ter seletividade alimentar e ela pode persistir na adolescência e na vida adulta. Além disso, crianças com autismo têm mais sensibilidade a gosto, a cheiro, textura e temperatura. Essa sensibilidade sensorial explica muitas das recusas aparentemente sem motivos e está diretamente ligada a comportamentos alimentares rígidos. Quando a criança só come alguns alimentos, isso pode gerar deficiências nutricionais. Vitaminas A, B6, B12, D, C, ferro, cálcio, zinco são as mais comuns. Isso angustia as mães, apavora. E isso não afeta só o corpo, porque a alimentação limitada pode impactar energia, concentração, crescimento, sono e até comportamento. Além disso, o comportamento alimentar rígido aumenta a ansiedade, a frustração e pode gerar conflitos familiares durante as refeições. Tá, Maíra? Mas por que isso acontece? É tudo tão difícil. Existem alguns fatores principais que causam a seletividade alimentar em crianças com autismo, como, por exemplo, a sensibilidade sensorial, onde o cérebro reage de forma intensa a sabores, cheiros, cores e texturas. Nós já falamos aqui no canal, se você não segue ainda, é o momento de se inscrever, porque eu coloco vídeos que completam as informações sobre autismo, eu coloco todos os dias aqui. A alteração sensorial, ela vem por causa do tálamo, que é uma área do cérebro que faz a interpretação dos estímulos que chegam do ambiente de forma alterada. Então tem crianças que não toleram determinadas características e tem outras crianças que buscam. É comum também a gente ver crianças que precisam de sabores fortes, que lambem álcool gel, que gostam muito de comer linguiça, coisas que têm uma intensidade no sabor. Também pode ser insistência na mesmice, por causa da previsibilidade. Aquela questão do autismo, da rigidez cognitiva, da dificuldade de flexibilizar. Uma característica central no autismo que faz a criança preferir rotina e repetição nas refeições, não porque ela quer, porque ela não consegue se abrir para o diferente. E até comorbidades e percepção corporal também estão nesse meio, porque as crianças com dificuldade de intercepção podem não perceber fome ou saciedade normalmente, como as outras. Então existem alguns sinais que indicam que a pessoa autista tem seletividade alimentar. Comece a observar se tem recusa total de certos grupos de alimentos, como por exemplo, vegetais ou frutas, e até mesmo rejeição de texturas, como grãos, molhos ou alimentos misturados. Outro sinal é a preferência por cores ou marcas específicas, além de comer sempre os mesmos alimentos várias vezes ao dia. Esses sinais, eles não são birra. Não são capricho. Na verdade, eles refletem como o cérebro da pessoa autista processa os estímulos sensoriais e organiza o comportamento para dar conta disso. Tudo para se proteger de uma crise interna ou até mesmo externa. Então, como que a gente pode ajudar sem estresse? É muito importante ter uma equipe multidisciplinar, com avaliação profissional do perfil da pessoa autista, porque não são todas iguais. Busque nutricionistas que entendam de autismo, TO, terapeuta ocupacional, e fono, para entender deficiência nutricional e sensorialidade. É importante também o psicólogo para entender os comportamentos e essa rigidez psicológica. E claro, opte por aqueles que utilizam a estratégia de aba naturalista para trazer um desenvolvimento saudável e sem crises. Comece também com uma exposição gradual. Apresente novos alimentos de forma consistente e sem pressão. Pequenos passos e com várias repetições. Primeiro, só deixa o alimento à vista. Depois, próximo do prato. Depois, mais próximo. Depois,
que a criança sinta o cheiro, depois que a criança encoste. E não vai começando logo com berinjela, porque é mais saudável. Começa só com uma variação que vai fazer o cérebro da criança aceitar a flexibilidade. Combine essa experiência com prazer. Quando você envolve a criança na preparação ou na apresentação do alimento, isso também aumenta a aceitação. Ela tem previsibilidade do que vai ser servido e de como o prato foi preparado. Além dessa atividade, fortalecer o vínculo entre vocês. Por último, mas não menos importante, respeite a sensorialidade. Ajuste textura, temperatura e mistura de alimentos para reduzir desconforto, sabe? Vai por mim, seu filho ou seu paciente vai te agradecer por esse cuidado. A seletividade alimentar, ela pode evoluir com o tempo. Estudos mostram que alguns padrões persistem na adolescência, mas intervenções consistentes melhoram a diversidade alimentar e a saúde. O apoio da família, da escola e da clínica é fundamental. Quanto mais precoce e estruturado o acompanhamento, mais segura a evolução. Seletividade alimentar não é capricho, é parte da neurodiversidade e precisa ser entendida, respeitada e apoiada. O progresso pode ser lento, mas cada nova textura aceita ou cada fruta que a criança prova é uma conquista real. Eu fiquei tão feliz essa semana, eu ganhei minha semana, porque na segunda-feira eu fui fazer um exame de sangue e a moça que me atende ali há anos me viu ali fazer o beta-HCG, descobri que eu tava grávida. Ela tem um filho autista e a gente sempre conversa sobre o filho dela. E ela me contou, a gente se viu de longe, eu dei tchau pra ela e ela falou: "Ué, ele tá comendo feijão e sopa!" E eu... Que legal! É muito bom quando isso acontece, né? Com paciência, estratégia e acompanhamento, a alimentação ela vai ficar mais saudável, mais variada e prazerosa. Se você quer orientação individualizada e prática para o seu filho, a clínica online do Instituto Singular oferece avaliação nutricional, intervenção sensorial, estratégias de exposição alimentar, tudo baseado em ciência e em aba naturalista. Lá, a equipe multi aplica métodos que combinam neurociência, comportamento e sensorialidade. Se esse vídeo te ajudou a entender a seletividade alimentar, se isso faz sentido para você, não esquece de se inscrever e de dar o joinha e comentar aqui o desafio alimentar do seu filho que você mais quer superar. Vamos compartilhar estratégias, conversar sobre o que realmente funciona. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.